Eu quero te mostrar o maior hack da neurociência pra gente estudar. O que a gente tem da melhor ferramenta que existe pra gente conseguir fazer com que o estudo seja o mais facilitado pro nosso cérebro. Não é uma coisa simples, mas se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou revolucionar a tua forma de pensar e como se comportar para que o estudo seja uma coisa muito mais fácil pra você e assim você consiga alcançar todos os seus objetivos educacionais que você quer. E se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou especialista em ciência da aprendizagem e há mais de 20 anos mexendo com educação. Se você quer saber o que realmente é o maior hack da neurociência para você conseguir estudar, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo. Eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. A primeira coisa que a gente vai ter que entender, para que a gente consiga entender bem esse hack, é como que funciona o nosso comportamento sobre o ponto de vista de uma molécula extremamente importante chamada de dopamina. Dopamina representa, na verdade, o desejo e a motivação para agir em relação a um comportamento específico que vai te trazer uma determinada recompensa. Os comportamentos, eles são subdivididos em 3 etapas. Uma primeira etapa que a gente vai dar o nome de desejo, uma segunda etapa que a gente vai dar o nome de resposta e uma última etapa que a gente vai dar o nome de recompensa. E é extremamente importante que a gente saiba sobre esse ciclo, porque essa curva, ela na verdade representa as nossas liberações de dopamina quando a gente tem um determinado comportamento acontecendo. O que basicamente acontece é que no início, quando existe o gatilho em relação a um determinado comportamento, o nosso organismo, ele tende a secretar dopamina em relação àquele determinado comportamento. A verdade é que você percebe que a maior quantidade de liberação de dopamina, ele acontece exatamente nessa fase, que é a fase do desejo. A partir do momento em que esse desejo, ele foi realmente significado pelo nosso corpo, pelo nosso cérebro, como sendo o comportamento mais adequado para aquele determinado momento, então começa o momento da resposta. E é extremamente importante que você perceba que no momento da resposta, a secreção de dopamina, ela se limita à secreção basal. E quando a gente fala sobre secreção basal, não significa que a gente não está secretando dopamina. Significa simplesmente que a gente está secretando dopamina nos níveis que normalmente a gente secreta. Quando essa curva ela tá para cima, ela significa que a gente está secretando mais dopamina do que realmente a gente secreta. E percebe que quando a gente finaliza a nossa resposta, ela vem então o momento da recompensa. Onde esse momento da recompensa, existe um processo que a gente vai chamar de memória dopaminérgica. A gente associava erroneamente isso ao prazer, mas quando na verdade ela está representando pra gente uma resposta se aquele comportamento ele foi mais recompensador do que a gente esperava ou se ele foi menos recompensador do que a gente esperava. Essa seria uma curva que a gente espera de um comportamento, mas na verdade as curvas em relação à quantidade de dopamina que são secretadas, elas podem variar. Nessa fase do desejo, a gente pode ter picos muito grandes, mas a gente pode também ter picos menores. Na fase da resposta, a tendência é a gente manter esse comportamento de secreção apenas basal. Na fase da recompensa, a gente não necessariamente precisa ter essa curva para cima. A gente pode ter essa curva também para baixo. E aí o que significaria essa recompensa quando a gente está com essa curva para baixo? Significa que a gente está secretando menos dopamina do que seria esperado. Essa é uma resposta dopaminérgica para quando um determinado comportamento foi menos recompensador do que a gente esperava. Todas as vezes que a gente tem uma memória dopaminérgica positiva, ou seja, secretando mais dopamina do que a gente esperava, o que geralmente vai acontecer é que na próxima vez que houver o mesmo gatilho e a gente perceber que aquele comportamento pode ser uma possibilidade, ele vai acabar secretando mais dopamina do que antes. E com isso, a quantidade de dopamina vai ser um sinalizador mais forte de que aquele comportamento é provável. Já em compensação, quando você tem uma situação como essa segunda, onde você tem uma memória dopaminérgica sendo negativa, ela vai mostrar pra gente uma situação que a gente vai ter uma recompensa menor do que esperado. E se é uma recompensa menor do que esperado, a gente vai ter uma ação da dopamina em relação àquele comportamento para que a gente seja motivado ou não para a gente agir de uma forma menor. Ou seja, ela diminui a quantidade de dopamina secretada no momento do desejo. E isso é extremamente importante. Nosso cérebro, então, ele aprende continuamente aqueles comportamentos que são mais valorizados pela gente ou são menos valorizados pela gente. A gente tem situações onde a gente tem uma memória dopaminérgica positiva e essa memória dopaminérgica positiva é um reforço do comportamento, tornando então esse comportamento mais provável no futuro. A gente tem uma situação onde a gente tem uma secreção basal das nossas taxas de dopamina e com isso a gente tem um comportamento que se mantém igual à probabilidade dele acontecer no futuro e a gente também pode ter essa curva dopaminérgica para baixo, ou seja, uma dopamina abaixo do nível basal para nossas memórias dopaminérgicas, significando que a gente tem um comportamento menos provável de acontecer no futuro. Isso acontece para quando você está jogando videogame, isso acontece para quando você está conversando com seus amigos, conversando com uma pessoa específica, você está conversando com seus pais, isso acontece o tempo todo. A quantidade de dopamina em relação a um determinado comportamento, ela não determina exatamente se você vai fazer ou não aquele comportamento, mas
mas ela aumenta a probabilidade. Quanto mais altos são os picos de dopamina em relação a um determinado comportamento, mais provável é que você execute aquilo. Significa que a gente tem que sempre tentar achar formas de fazer com que a nossa dopamina, vinculado à ação de estudar, que é o nosso maior desejo aqui, seja sempre o mais alto possível. E o que eu quero mostrar para vocês é como que a gente pode fazer isso da forma mais efetiva. Quando a gente está no meio dos nossos ambientes, a gente está o tempo todo processando quais são todos os comportamentos que a gente pode ter e que a gente pode escolher. O nosso corpo, ele tenta estabelecer quais são os melhores comportamentos, os comportamentos mais recompensadores para cada um dos momentos. Só que para ele fazer isso, ele meio que processa todos os comportamentos que você poderia ter, ou pelo menos quais seriam os comportamentos óbvios que você poderia ter. Ele libera e secreta uma quantidade de dopamina em relação a cada um deles. Então a gente tem um primeiro comportamento. Ele pode, por exemplo, ter uma secreção altíssima de dopamina, seguido de uma resposta. Já o segundo comportamento possível, ele pode ter uma curva um pouco mais branda, ou seja, uma liberação de dopamina na fase do desejo um pouco menor. Um terceiro comportamento, o seu cérebro já entende que você tem um comportamento muito pouco vantajoso, e por isso que ele secreta dopamina abaixo dos níveis basais, abaixo dos níveis que normalmente você secreta. A partir do momento em que você percebe cada um desses comportamentos, ele analisa cada um deles, e analisando cada um deles, ele verifica qual que é o mais adequado para isso. E como eu disse, geralmente o vencedor, que será o comportamento que você vai acabar escolhendo, ele é o comportamento que tem a maior quantidade de dopamina secretada no momento do desejo. Por que isso é extremamente importante? Porque isso a gente dá o nome então de efeito ambiente. E o efeito ambiente é quando você começa a perceber que na verdade os seus comportamentos eles sofrem concorrência. E geralmente as concorrências são por fruto do ambiente. Se você achar que o que tem mais recompensa é realmente, por exemplo, prestar atenção no livro, ou então estudar, ou então você prestar atenção na aula, você vai acabar fazendo isso. Agora, em compensação, se o que tiver mais recompensa é, por exemplo, você mexer no celular, se é você conversar com seu colega e tirar um cochilo, vai vencer aquilo que ele perceber que traz maior recompensa para você. A partir do momento que a gente entende que o efeito ambiente ele é um fator extremamente importante para modular o nosso comportamento, a gente sempre tem que tentar pensar como que a gente faz para o comportamento que a gente deseja ser realmente o vencedor. E para que a gente faça isso, a gente tem que tentar sempre eliminar quais são os comportamentos que poderiam concorrer em relação a ele e tornar mais prazerosos para a gente. Um outro conceito extremamente importante é basicamente um efeito que a gente vai chamar de efeito cronológico. E quando a gente fala de efeito cronológico, é porque os nossos comportamentos passados, eles modulam como que a gente percebe os nossos comportamentos futuros. Ele é basicamente assim. Se você faz coisas hiper prazerosas anteriores, mesmo que você faça uma coisa que você acha relativamente boa, se ela for menos prazerosa do que o que você fez antes, você não vai conseguir enxergar todo aquele prazer, exatamente por conta dos níveis de comparações anteriores. Agora, em compensação, se você fez coisas extremamente dolorosas antes, e aí você faz uma coisa que é prazerosazinha, o que é a verdade é que o seu corpo e o seu cérebro vai enxergar aquilo como muito bom e muito satisfatório, porque ele está advindo de coisas que são relativamente negativas e relativamente dolorosas. Nesse conceito, a gente fala sobre, por exemplo, o desenvolvimento da nossa quantidade de dopamina em relação ao nosso dia. A maioria das pessoas, elas colocam picos dopaminérgicos desse jeito. Então, você começa a perceber que ela tem vários picos, onde esses picos, eles, por exemplo, podem ser momentos onde você tá mexendo no celular jogando videogame, ou tá mexendo no seu celular passando o feed do Instagram, e assim você tem esses tais picos dopaminérgicos. Só que a partir do momento em que você tem vários picos dopaminérgicos e você tem um momento aqui na frente onde você pré-programou para estudar, o seu pico de dopamina ele pode até ser um pico positivo. Só que apesar de ser um pico positivo, é extremamente importante que você comece a perceber que você teve vários momentos de muito prazer. Isso vai fazer com que o seu momento de estudar, que está abaixo do nível médio dos seus picos, mostre que estudar não é tão prazeroso. E porque não é tão prazeroso, ele vai acabar gerando um problema futuro. O problema futuro que ele vai acabar gerando é que, lembra que a gente tem uma tal de memória dopaminérgica, que ele modifica e modula como que vai ser a tendência dos nossos próximos comportamentos em relação àquela ação. E você imagina, se o seu cérebro conseguir enxergar que o estudo não é tão prazeroso assim, talvez exista uma chance muito grande dele gerar uma memória dopaminérgica negativa.
em relação àquele determinado comportamento, fazendo com que a ação de estudar se torne menos provável no futuro. Ele acaba fazendo isso porque você tem uma série de outros fatores e uma série de outros comportamentos que são muito mais dopaminérgicas e geram muito mais motivações para ti, como por exemplo assistir uma série no Netflix, ou assistir um desenho, ou então você jogar videogame, ou jogar conversa fora, sair com seus amigos. E eu não tô falando que nenhuma dessas coisas você não possa fazer, você pode fazer, mas hoje o que a gente conhece é que existe uma forma da gente tentar controlar os nossos picos de dopamina de tal forma que ele estimule um pouco mais a nossa produtividade. E esse tipo de curva a gente chama de loading de dopamina. A verdade é que esse loading de dopamina, ele é um processo muito difícil de você executar, mas qualquer coisa que você faça mais próximo desse loading de dopamina vai com certeza fazer com que você tenha comportamentos mais produtivos, e principalmente quando chegar no momento derradeiro, que é o momento que você deseja estudar. Como que funciona o ciclo do load de dopamina? Bom, aqui está a nossa linha do tempo em relação ao nosso dia, e aqui está o momento em que você acordou. Qual que é a grande ideia e qual é a grande sacada? A grande ideia é que se existe um momento de estudar, e esse momento de estudar, eu quero que ele não seja um momento tão difícil, não seja enxergado pelo nosso cérebro como algo tão desgastante ou tão cansativo, ou uma coisa que não é tão prazerosa assim. Então é extremamente importante que, sobre o ponto de vista de comparação, eu evite ao máximo buscar por coisas que sejam muito mais prazerosas do que estudar. E coisas como, por exemplo, a gente ter comportamentos que são comportamentos que a gente dá um nome mais de comportamentos ascéticos, vinculados a ações que vão nos formar com mais recompensa futura do que exatamente coisas hiperpalatáveis ou coisas hiperprazerosas. Então, a ideia é a gente fazer vários ciclos de pequenos comportamentos que sejam comportamentos mais desgastantes. Coisas como, por exemplo, treinar, fazer dieta, ler, que são coisas que naturalmente não despertam picos de dopamina tão intensos. Coisas que talvez possam ser extremamente vantajosas também. Por exemplo, é você, tomar banhos que não sejam banhos tão quentes ou banhos tão agradáveis assim. E por que você vai fazer isso? Para você manter no seu começo do seu dia picos mais baixos de dopamina. Esses picos mais baixos de dopamina vão acabar precedendo o comportamento que a gente mais quer estimular durante o seu dia, que é o comportamento de estudar. E gerando esse comportamento de estudar, esse comportamento que tem uma determinada quantidade de liberação e secreção de dopamina, ele vai acabar sendo enxergado pelo seu cérebro como mais prazeroso do que os outros comportamentos. E com isso, graças à sua memória dopaminérgica, a grande tendência é que você aumente a probabilidade desse comportamento acabar acontecendo. Depois que você passou o seu momento do estudo e agora a gente venceu esse momento, não tem mais problema a gente ter os grandes picos que a gente gostaria de ter. Então, depois que você estudou, você pode se dar de presente coisas como, por exemplo, você assistir seu Netflix, ou assistir a sua série favorita, ou então você jogar um videogame. Mas lembre-se, se você sabe que existe um efeito cronológico para regulação do teu comportamento, então quanto mais você fizer coisas que promovam com que o seu comportamento seja enxergado como mais prazeroso, mais fácil vai ser para que você estimule ele para que ele aconteça de novo. E aí com isso você vai ter um hack extremamente legal, um hack que vai acabar fazendo com que você estimule o comportamento de estudar e você facilite para que ele aconteça com mais frequência no seu futuro. Daí, baseado em tudo que eu te falei, a gente tem então 3 coisinhas que a gente tem que tirar como ensinamento para facilitar muito o teu processo de estudo. A primeira regra: fortaleça as suas memórias dopaminérgicas. Isso quer dizer que você precisa gerar jeitos de conseguir enxergar o estudo como um papel prazeroso e uma fundamentação para a tua vida. Se você acabar vinculando que o estudo é uma coisa ruim, naturalmente isso vai fazer com que as suas memórias dopaminérgicas, que vão fazer com que esse comportamento seja reforçado ou não reforçado no futuro, ele aumente ou diminua. E por isso, essa é a primeira grande regra. A segunda regra que você tem que entender: o teu ambiente importa. O teu ambiente mostra todos os comportamentos que são plausíveis. Eles entram em concorrência. Alguns são mais dopaminérgicos que outros. Você tem que fazer com que o estudo seja o elemento mais dopaminérgico dentro daquele ambiente. Terceiro conceito: existe o efeito cronológico. Existe um efeito onde a gente compara as nossas ações que a gente está fazendo no momento com as ações que a gente fez no passado. E exatamente por conta disso, é extremamente importante que você entenda o seguinte: quanto mais coisas prazerosas e mais prazerosas eu fizer antes de estudar,
menos o meu cérebro vai enxergar o estudo como um papel prazeroso. Quanto mais você se regular para você fazer coisas menos prazerosas antes de estudar e deixar suas coisas mais prazerosas para o final do dia, mais o seu cérebro vai conseguir enxergar o estudo como uma coisa reforçadora e recompensadora. Vai facilitar muito para que o seu comportamento de estudar seja o mais facilitado possível e assim você aprenda muito mais e melhor. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.